Gente, a gente pegou como tópico hoje o poder de atração material. A gente precisa entender o seguinte: tudo é o que na verdade está dentro de nós. Você não pode nunca pensar em desenvolver um poder de atração a uma coisa que não existe em você, porque você não terá esse dínamo. Você só vai conseguir atrair o que existe dentro de você. Por isso que tem essa primeira etapa da atividade aqui, que eu quero trabalhar a consciência do que representa esse processo e essa força de atração. Tudo é, né? Seria como se nós fôssemos antenas captadoras de forças. Então você capta o que você está vibrando. Então você precisa primeiro compreender como é formado esse princípio de atração e os arquétipos que envolvem o que você tem como objetivo e meta. Então não adianta nada. Quer ver um exemplo? Falando bem assim, óbvio que não é assim, mas uma pessoa que já tem em si o dínamo de ser um uruqueto natural, aquela pessoa que já falar de desgraça é o que mais está dentro dela. Ou tipo assim, pá, ela vai na televisão, ela está querendo prosperidade e riqueza, e fica naqueles programas de desgraça coletiva. Gente, como é que ela vai desenvolver? Ai, eu tô mentindo? Tô mentindo? Eu não gosto de dar nome dos programas, vocês já sabem. Eu não falo o nome, mas falo como se fosse... Porque morreu 5 ali, ó, a polícia perseguindo 10 ali, ó, atirou, arrancou a perna dele, ó lá, vai lá, corre! Águia, vai lá, sei lá, e vai tudo atrás, e o pessoal lá... Aí terminou o programa. Prosperidade, espiritualidade, riqueza, emancipação espiritual. E posta coração no Facebook ainda. Pô, meu. Pelo amor de Deus, né? Você está comendo canjica e está falando que está comendo peru. Vamos acordar, gente. Você tem que desenvolver isso dentro de você. Aí que você entra com os princípios básicos da física que te comprovam isso. Então você tem que entrar em sintonia com o arquétipo da riqueza material. Né? Quando você pega... Quer ver uma coisa que eu vi recentemente no Facebook? Eu achei bem interessante a entrevista dele, que ele falou exatamente disso. Foi uma entrevista que o Silvio Santos deu na Marília Gabriela Coletivo. Quem chegou a ver isso aí no Facebook? Quem chegou a ver? Você viu? Você viu a simplicidade dele falando de riqueza ali? Ele simplesmente ele falou o que ele queria, ele ia atrás, ele falou, sou uma pessoa de sorte. O que é sorte? Sorte não existe, sorte você cria. Sorte você desenvolve dentro de você. O universo te devolve exatamente o que está dentro de você. Né? Como todos os exemplos que eu sempre dou aqui na sala de aula, uma do Einstein, que o universo ele devolve exatamente na proporção como um eco que você manda para ele. Então pega esse mesmo exemplo que eu acabei de falar, a pessoa que exacerba só essas encrencas, só essas coisas contrárias, ela vai mandar isso e vai voltar exatamente o que ela está soltando para fora. Então nunca vai voltar ao contrário, vai voltar sempre o que você mandar. Então você precisa entender o que é o princípio e o que é a regra do que você busca. Então, se você está buscando riqueza, você está buscando prosperidade, você está buscando o poder de atração material, isso primeiro tem que ser desenvolvido dentro de você. Se você se conecta sempre a ideais de prosperidade, ideais de riqueza, ideais que vão te trazer a sua prosperidade material, óbvio que você está desenvolvendo esse dínamo de atração. Quer ver quando a gente fala, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Como que vocês veem esse ditado? Fala aí qualquer coisa para mim que eu estou aceitando. Fala aí, o que é isso? O que é? Ninguém quer arriscar nada? Você está pensando que é a pessoa que você anda do lado, né? Muito pelo contrário. Você pode andar com 500 pessoas do seu lado. Você entra em sintonia com elas se você quiser. Se você quiser, elas só são pessoas do seu lado. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você pegar esse ditado no seu sentido real, diga-me o que você cria dentro de você. São as expressões externas que tu terás. Vocês entenderam isso? Então, tudo que você cria, que na magia, no ocultismo nós chamamos de elementais, forças autogeradas que estão dentro de nós, através dos nossos pensamentos, emoções, é o que anda junto com a gente. Expressões e consciências criadas por nós mesmos. Então, tudo que você alimenta diariamente dentro de você são expressões que te acompanham. E são elas que te auxiliam, ou são elas que te desafiam diariamente. E não só na vigília do estar acordado, elas te acompanham à noite.
toda vez quando você dorme, que seu corpo astromental sai do seu corpo físico e vai dar uma volta aí nos subplanos astrais mentais, são esses seres que te acompanham. Então, se você se encheu de energia contrária, são essas expressões que vão te acompanhar, e elas continuam e cada vez mais fortes e intensas de acordo com o que você alimenta. Por isso que na atividade de hoje, o que a gente tem que trabalhar? O que é essa energia, dessa força astrológica que se manifesta em você, aonde que ela deve ser trabalhada, o que você vai ter que fazer? Uma determinada desconstrução de vícios que você possui nesse setor da sua vida, para que você potencialize virtudes que muitas vezes você nem está trabalhando. Então seria aquela coisa, aquele exemplo bem besta, uma pessoa que de repente ganha 50 mil reais por mês, é um bom salário? É um bom salário ou não? Não é um bom salário? 50 pau por mês? Tem gente que para isso é miséria para essa pessoa. Mas se você preferia ganhar 50 mil reais por mês e ter de conta 60 mil, você preferia ganhar 2 pau por mês e ter de conta 100 pau? E aí? O que você preferia? O que é melhor? Melhor os dois? Pelo amor de Deus, eu quero distância dos 60 pau de conta por mês. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Então, quando a gente trabalha o poder de atração material, a gente precisa ter em mente o seguinte: o que você precisa para realizar os seus sonhos? Olha o princípio do equilíbrio. A gente nem sabe o quanto a gente precisa. Então, o que você precisa materialmente para você ser feliz? Coloque isso como um primeiro passo. Que aí você sabe o que você precisa. Quer ver como você vai entender esse dínamo de uma forma bem fácil? Olha como é simples o que eu vou falar para vocês. Todo mundo aqui se alimenta, né? Se alimenta ou não? Sim, né? De repente tem aqui gente que é frugívoro, gente que é vegano, não importa o seu gosto. De repente você fala assim, pô, eu gosto de comer frango assado. Frango assado é legal. Você gostaria de comer 10 frango assados, mas você vai comer até o último talinho de carne dos 10. Você vai gostar? Já pensou quando você já está no quarto frango? Já viu aquele pessoal que faz aquelas competições de quem come mais, que sai pela orelha do cara? Muitas vezes você peca no seu poder de atração material porque você exagera nas suas ideações e anseios e você não sabe realmente o que você precisa para você ser feliz. Todo desequilíbrio é formado pela escassez e muitas vezes pelo exagero também. Então o primeiro passo é você descobrir qual é o fiel da sua balança para que o poder de atração tenha o quê? Um sentido. Nunca você vai desenvolver um poder de atração de coisas que são impossíveis. Quer ver um exemplo prático aqui? Pô, para mim, o ideal para eu ser feliz seriam 5 Ferraris, 6 Lamborghinis, 10 apartamentos, pode ser 3 lá em Nova York que eu aceito. Os outros 7 pode ser aqui no Brasil. Vocês nunca viram que tem gente que é assim? Nunca viu? Você nunca vai conseguir isso. Você pode fazer 20 palestras aqui de 30 pau, você só vai perder dinheiro. Você tem que ter o quê? Um bom senso do que realmente está de acordo com as suas possibilidades. Aí que você começa a desenvolver o seu real poder de atração. Como é que você vai desenvolver um poder de atração de coisas que não estão condizentes com o que você é, de acordo com o que você faz e de acordo com a sua real possibilidade existencial naquele momento? Então precisa existir o bom senso. Então hoje, quer ver exemplos de bom senso? Tem gente que quer ter um poder de atração material para já ter fartura, mas está carregado de dívida. Qual é o primeiro passo para ela pensar primeiro em fartura? O que ela tem que fazer? Ela tem que se harmonizar com essas dívidas que ela possui. Então o primeiro passo no seu sentido real de consciência é você ter um real propósito existencial de onde você está, o que você é e o que você realmente precisa para você ter um dínamo de atração. Quer ver um outro exemplo? Saindo agora da parte material e entrando em parte de relacionamentos. As meninas. Meninas, o George Clooney ali é bonito? Já ouviram falar do George Clooney? Brad Pitt é bonito também? Esses caras são bonitos? Respondem pra mim. São.
Qual a possibilidade de você namorar com eles? Fala pra mim. É grande, né? Imensa. Ele vai largar tudo e vai vir aqui pro Brasil para ficar contigo, não vai? Vai fazer isso? Vai ou não vai fazer isso? Tem gente que é assim com o material. Estão pegando o que eu estou querendo dizer ali do senso do equilíbrio? Então você tem que ter um bom senso real do que você precisa agora para fazer o desenvolvimento de todas as informações que são passadas, para que você tenha uma real convergência com esse poder de atração. Então primeiro você tem que ver o seu real posicionamento atual, o que você precisa naquele momento e não fantasiar. Mas também não ter medo de arriscar e sonhar um pouco. Aí que está o meio do caminho, que o fiel da balança aqui, no caso, que são os dois pratos que estão em tudo, né? Que é a força de idealizar e realizar. Idealizar e realizar. Esse é o fiel da balança, que na maçonaria a gente chama de J e B. Na Índia, né, e aqui em Boaz, na maçonaria, você chama de Jnana e você chama de Bhakti. Bhakti, né? Tem vários que, nossa, se você começar a fazer as associações de J e B, aí no caso desses dois pratos da balança, você vai em várias teogonias, várias culturas. Mas se você pegar no sentido prático, é sempre isso. Uma ideia deve ser acompanhada de uma realização. Mas nunca uma realização terá um potencial real se a ideia foi aquém das possibilidades. É só lembrar da historinha do Brad Pitt e do George Clooney. Homens, fala aí, duas meninas, uau, fala aí pra mim. Não tem? Tá escasso. Quem são duas meninas hoje assim, Catarina Zeta-Jones? Bonita? Feia? Hã? Angelina Jolie, antes da cirurgia, brincadeira, tinha humor negro. Sharon Stone, já tá passadinha, acho. Tô brincando, né? Hoje em dia o bonito que é mulher melancia, mulher pera, mulher o quê? Hoje tá um varejão aí tremendo de coisas, né? Mulher associada à fruta, né? Mulher associada à fruta, e por aí vai. Então guarda isso. Isso é o primeiro princípio básico para depois a gente trabalhar o que está aqui. Saiba sonhar de acordo com o seu poder de realização. Nunca além. Porque se você exagerar na idealização, não existirá poder de realização. Mas também não tenha medo de arriscar e soltar um pouco além das amarras do que realmente você quer. Mas o primeiro passo é você descobrir esse equilíbrio. Daí que em vários caminhos também do saber, você sempre tem o arcano 11 do tarô, que é a força, que você tem a dama abrindo a boca do leão. Então são os poderes das ideias junto com os poderes da realização. Então você sempre tem que trabalhar essas duas realidades juntas. Agora vamos trabalhar essas forças aqui para a gente entender os arquétipos universais, para a gente começar a compreender como a gente desenvolve isso. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos um setenário no mundo físico, que são energias que fazem parte das nossas forças. A gente conhece muito bem essas três forças aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. O ser humano ele é formado por essas três energias. Nós temos dentro de nós esses três princípios da matéria. E existem consciências que estão além dessas forças, que a gente não tem consciência plena dela, mas a gente constantemente já as locomove. Então seria assim, quer ver? Ó, se nós fizéssemos um desenho, nós temos o sólido, nós temos o líquido e nós temos o gasoso. Existe aqui um princípio que ele é chamado de radiante, que esse princípio radiante que vai fazer, como o princípio do setenário presente na física, um ternário que aqui está o que nós chamamos hoje de uma forma moderna de princípio quântico. O que seria o princípio quântico? Seria as possibilidades de criações com estados vibracionais que estão em nós, que nós não temos consciência de que eles estão presentes em nós. Então esse princípio radiante que dá o salto para você chegar aqui, daqui a pouco eu já vou falar dele. Aí você chega no que nós chamamos aqui de princípio etérico,
etérico, tá lá a lousa aqui, ó. Aqui o subatômico e por fim aqui o último tópico, que é o atômico. Esse é o setenário do mundo físico. É nele que reside o seu poder de atração material. Muitas pessoas falham porque desconhecem as leis desses subplanos que atuam no nosso plano físico. Quer ver como eles não são difíceis de serem trabalhados? Isso aqui você tem. Sólido. Você tem um princípio sólido dentro de você, que é o princípio mais físico e denso, os seus ossos, isso que através do tato você sente. O líquido, o seu sangue, toda a parte que envolve os seus músculos, toda a água que compõe 75% do seu cérebro. Os gases que fazem parte dentro de você, que é a parte principal do sistema gasoso, é a sua respiração. Que é através do princípio da hematose. O que é a hematose? Você respira, coloca o oxigênio ali, o seu pulmão, através dos alvéolos, isso que é hematose, absorve o oxigênio e o sangue, que era venoso, que já trabalhou o princípio de vida em você, torna-se novamente um sangue oxigenado e se torna o quê? O sangue arterial. Por isso que você está vivo, por causa desse princípio básico, isso é até aqui. Agora que entra o princípio radiante, que seria o quarto. O radiante, o primeiro passo para você trabalhá-lo é o princípio da vontade. Então esse subplano físico, ele representa aquilo. Pô, mas eu não sou só isso. Quer dizer que então eu sou um robozinho? Então, quer dizer que eu respiro, vivo e aí? Não. Você tem anseios, você tem desejos, você tem coisas que você quer atingir. Então esse sentido radiante é que vai fazer você rumar para esse ternário que é o princípio quântico. Para você entender o princípio quântico, quer ver como é simples? É o princípio das possibilidades. Tudo que existe no universo, no sentido de criar algo que não existe no mundo físico, está nesse ternário aqui. Quer ver como que funciona? O radiante é através do princípio da vontade. Você fala assim, entendi. Já trabalhei o meu princípio do equilíbrio. Eu já sei aonde que eu preciso chegar. Eu já sei o que eu quero de acordo com a minha real possibilidade de existir aqui. Isso aqui ficou claro, não ficou claro? O princípio radiante fala, eu posso executar isso. Então essa força que a física já está chegando, que chama esse princípio radiante, ele faz a ligação desse ternário aqui do mundo etérico, subatômico e atômico, que atua diretamente com esses três aqui que a gente manipula. Depois do princípio radiante, você vai para o mundo etérico. O que é o mundo etérico? É o mundo vitalizador. Olha a palavra, vitalizador. Que envolve uma palavra do grego que se chama egrégora. Vamos entender o que é o mundo etérico. Quer ver como é fácil? Quer ver como é fácil isso? Você desenvolveu o princípio da consciência do subplano radiante para você chegar no princípio quântico. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Perfeito? O princípio radiante? Simples isso? Isso é só você desenvolver. Eu quero desenvolver o poder de atrair a grana que eu preciso para resolver essas coisas aqui. Pô, tá aí. Existe esse arquétipo. Se ele não existisse, você não teria a vontade de conquistá-lo. Compreenderam o que eu falei? Se ele não existisse, não estaria em você o princípio de conquistá-lo. Então aqui você veio para cá. O princípio etérico é o mundo que vai começar a dar forma para isso que está como uma vontade. Isso que é o princípio etérico vitalizador. Quer ver como que funciona isso? Você saiu dessa realidade aqui que te forma, que é só essa trindade. Você desenvolve um princípio maior, que é uma vontade superior que você quer chegar num lugar. Isso vem como uma ideia. É só uma ideia ou uma vontade. Ela não tem forma ainda. Ela só existe no seu sentido potencial. Estão entendendo o que aqui é potencial? O mundo etérico, o que ele vai fazer? Ele vai começar a encher de energia isso aqui. Se você for persistente. Isso que é a tradução da palavra egrégora, que do grego significa velar, vigiar. Então é uma vontade que nunca morre dentro de você. Agora vocês estão entendendo o radiante com o etérico. Você tem a vontade de desenvolver em você um princípio material superior. Ele veio para cá. Amanhã você fala, desistir. O negócio é tocar guitarra e dançar forró. Pronto. Isso aqui que acontece. O princípio etérico fala, ele esqueceu disso.
Ele começa a deixar e isso aqui devagarzinho, o que vai acontecendo? Ele deixa de existir. É só vocês assistirem o filme Quem Somos Nós, vocês vão ver que os físicos ali falam, a gente percebe que a matéria escapa para algum lugar que a gente não sabe onde que é. Que a gente não conseguiu ainda medir aonde que é esse lugar, que a matéria some para aparecer em algum lugar. É exatamente esse salto aqui que a física devagarzinho está chegando. Então representa o que? A sua força de vontade que vai para um lugar que não é visível, mas ela é conectada a você, porque você tem esse direito. Se você a mantém sempre firme, persistente, independente do que você... Pô, mas eu estou mentalizando para ter grana, vem mais dívida? Não importa. Você não pode, é o quê? Você não pode é mudar o seu foco. Isso aqui começa a ter, ó. Por que eu brinquei disso? Sempre antes de vir a luz vem a sombra. Nunca é o contrário. A gente sempre enxerga a sombra primeiro. A gente quer ver para vocês estudem. Quem já ouviu falar no mito das cavernas de Platão? Quem já ouviu falar? É exatamente isso aqui. Que de uma forma bem simples. As pessoas estavam olhando a sombra deles projetadas na parede da luz que estava ali, mas eles não tinham consciência da luz. Então o mundo deles era o que? A projeção deles mesmos ali na parede. Até que veio um ser especial e fala, isso é só o efeito de uma causa que está lá, que é essa luz, que representa exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. Então quando você potencializa uma ideia no mundo etérico, uma vontade que você quer que se vitalize e passe a ter um sentido, você já está nesse princípio aqui. Você não pode desistir, você tem que ser persistente em relação ao seu propósito. Muitas pessoas transformam isso, sabe no quê? Isso aqui, ó. Começa com Re e depois Legião. E agora? Meu Deus, agora o cara pirou. Pirei nada. Quantas pessoas não precisam ir lá rezar, pagar penitência, dízimo para acreditar? E paga com o cartão aí que Jesus está em você. Vamos lá! Eu tenho certeza que agora Jesus, eu sei que você está aqui. Passa a senha aí, passa para o amigo aí. Tem gente que precisa disso e consegue milagre, mas precisa disso para acreditar. Não sei se vocês sacaram o princípio da religião. Então, na verdade, a verdadeira religião está dentro de você. Ela não tem nome, não tem cor, não tem sexualidade, não é pobre, não é rica. É a sua força de vontade que se mede o quanto você pode ou não. Que através da religião isso acabou se tornando o que a gente chama de fé. Só isso. Só isso. O quanto você tem fé em si mesmo. O quanto você acredita que você pode dar a virada nisso tudo. Se você não tem esses princípios básicos, isso é básico. Eu só estou pedindo para você deixar de ser só um ser sólido, líquido e gasoso. Eu estou pedindo para você ser um ser pensante também. E não é um pensamento teleguiado por meios de comunicação, palestrante mais louco do que você ainda vem aqui domingo à tarde. Não, pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo. Não, eu tenho condição disso, acabou. Você é Deus. Deus está em você. Mas toda vez que você enfraquece esse princípio vitalizador que vem para o etérico, já era. Quem é que vai definir a capacidade de você criar, dar força e vitalidade para a sua vontade de se superar? Quem é? O vizinho? Eu sempre falo o vizinho. É ela, Alice, que vai te ajudar? A Nancy? Não, isso tem que partir de você. Se partir de você, você pode. Tanto é que nas religiões, o que inventaram? Mantras para você fazer todo dia. Você fala, Om Mane Padme Hum, porque você está fazendo bom ser, vai falar que é bom. Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme. Vamos rezar, Pai Nosso que está me falando, nada contra a reza, mas, você está rezando por quê? Para quê? Para quem? O que você quer com essa reza? O que você quer com essa oração? O que você quer com esse mantra? Então você precisa entender que você faz o seu mantra pessoal. Agora, na era de Aquário, todos esses arquétipos desgastados de religiões passadas estão sendo desconstruídos para que novas realidades sejam construídas através do nosso próprio poder pessoal. Então crie, que seja toda noite, todo dia de manhã, ou sempre quando você tiver um desafio em relação a essa força que você quer alimentar,
Tenha algo que faça com que você lembre do compromisso que você fez consigo mesmo. Esse é o princípio do talismã. Que ele não tem força nenhuma, é só para lembrar que a força está em você. De repente você fala assim, ó, tudo bem, vamos criar aqui o culto da caneta vermelha. Vamos lá, orações para a caneta vermelha. Você vai ficar rico, hein? Olha, sou eu palestrante que estou falando. Quanto palestrante não faz isso? E eu vou vender várias canetas vermelhas lá fora por R$1.000 cada uma. E daí, né? E pá! Essa caneta vermelha só é o quê? Um símbolo para você lembrar do seu compromisso, que você não pode esmorecer em relação àquilo que você colocou com uma energia que tem que estar sempre presente dentro de você. Aí que começa